No ano de 1975, o grande assunto em Curitiba foi o caso da loira fantasma. A gente não sabe se foi inventada uma história para encobrir um crime, chegou no jornal, sumiu um corpo dentro de um carro. Aí a história começou a ganhar uma proporção absurda para a época, né? A ponto de uma mulher loira que andasse à noite na rua não conseguia pegar um táxi, por exemplo. As pessoas ficaram com medo, tinham medo de encontrar uma loira atravessando uma rua, tinham medo. Então aterrorizou a cidade. Então é uma das principais lendas urbanas que a gente tem aqui. Acho que é a maior delas, pelo menos de Curitiba. A história virou até um filme curto, produzido pelas cineastas Fernanda Morini e Jussara Locatelli no ano de 1991. O filme foi uma adaptação livre do caso, escrita pelo publicitário Nelson Padrella e com a participação de vários atores conhecidos da cidade. O caso pode ter sido criado a partir de outra lenda parecida ainda mais antiga. Era a história de uma moça loira que teria sido morta violentamente por um motorista maníaco e que depois voltava a aparecer para outros motoristas como um fantasma. Ajuda! Ajuda! Não atire, pelo amor de Deus! Ela quer me matar! Aqui dentro não tem ninguém não, cara. Mas estava no carro uma loura! Uma mulher loura! Sumiu! Em 1975, segundo o novo boato que apareceu na época, um taxista foi à polícia registrar o caso de uma moça que fez sinal para o carro dele parar. Ela entrou, sinalizou para o motorista seguir, mas depois desapareceu de repente. E sumiu justamente quando o táxi passava diante de um cemitério. Ela sumiu. Mesmo sem qualquer comprovação, o boato se tornou interessante para um dos jornais, que começou a falar diariamente do assunto. E com isso começou a vender muito mais exemplares. E como os repórteres de rádio tinham o hábito de ler as notícias dos jornais ao microfone pela manhã, eles ajudaram a aumentar a repercussão. E claro que o jornal deve ter se aproveitado dessa situação, porque ele tinha um filé na mão, ele tinha uma super notícia, um super gancho para vender jornal. Depois de muitas edições, o caso acabou sumindo da imprensa. Mas ainda permanece lembrado como uma das maiores lendas urbanas da história de Curitiba. Solta ele! Solta ele! Solta ele, eu atiro! Não fique com medo, é só uma lenda, uma história, e que foi lucrativa para um jornal da época. Hoje é pior. Aquele tempo era só um jornal que uma hora ou outra fazia uma história assim, sensacionalista para vender jornal. Hoje na internet é a todo momento. É uma história que veio um tsunami, que veio um meteoro que vai acabar o mundo. Toda semana tem uma história que vai acabar o mundo. Se a gente levar essas coisas a sério, a gente não dorme mais.